Amém? Todos? Podemos ler? Amém. Efésios 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Digam graças a Deus. Vamos falar com o Senhor. Curva a tua fronte, fecha os teus olhos, una-se comigo em oração. Precioso Deus e amado Pai, louvamos a Ti e Te agradecemos por essa oportunidade que agora Tu nos concede de aqui nos compenetrarmos para ouvir e entender a Tua palavra. Nós abrimos a Bíblia, mas de nada adianta nós abrirmos se Tu não abrir o nosso entendimento para compreender o que a Tua palavra diz. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez com um desejo sincero de não apenas ouvir e Te entender, mas ceder e aceitar tudo que Tu tens para falar conosco. Que Tu fale com cada um de nós aqui, Senhor. Levamos cativos nossos pensamentos agora à Tua obediência, para que através do Teu Santo Espírito, que é o nosso grande mestre, fala com cada um de nós, nos instruindo e nos treinando. E desejando que Tu nos responda e crendo que Tu fará, nós pedimos essas coisas e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Meus queridos, aqui neste capítulo de Efésios, Paulo aqui dá muita importância para a necessidade de que cada filho de Deus dê um bom testemunho de sua fé e de sua confissão a Cristo. É por isso que mais adiante, nessa mesma epístola, ali no versículo 11, Paulo vai mencionar o ministério quinto, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que segundo ali, como ele disse, estão ali ordenados por Deus para trazer ou levar a igreja a que todos tenham uma unidade de fé e de espírito no conhecimento de Cristo, para que este mesmo corpo seja aperfeiçoado. Aqui então Paulo diz: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, aquele que diz ser um cristão, e eu quero crer que você sabe o que significa essa palavra, cristão significa ser semelhante a Cristo. Então, se você reclama ser semelhante a Cristo, que é isso que a palavra cristão significa, aqui Paulo disse, então, se você é cristão, ande de maneira digna como um cristão deve andar. Vista-se de maneira digna como um cristão deve se vestir. Fale, conduza, atue, pense, se comporte da maneira digna como Deus te chamou. Porque se você é um cristão, é porque Deus te chamou para ser um cristão. Deus não te chamou para ser assembleiano, Deus não te chamou para ser pentecostal, Deus não te chamou para ser luterano, batista, quadrangular, Ele te chamou para ser cristão. Você consegue entender isto? Ser cristão quer dizer identificar-se com Cristo, não com uma denominação, não com uma igreja, não com sistemas de homens que eles estipulam, de ali você determina como que você deve servir, de que maneira você deve se apresentar para Deus, de que maneira você deve confessar Deus, não. Um cristão é aquele que simplesmente se rende à fé dos apóstolos e confessa aquela fé exatamente da maneira que está ali, sem interpretações, sem acréscimos, sem tirar, sem acrescentar. É isso que um cristão faz.
Então aqui Paulo disse, atue, andeis como é digno da vocação com que você foi chamado. Ou seja, aquele que diz ser cristão deve então conduzir a sua vida da mesma maneira como Cristo conduziu a sua. Porque tudo que Cristo fez foi tentar, através da sua própria vida, refletir o Espírito de Deus que estava habitando nele, as características de Deus. E essas características de Deus são as quais, uma vez que você tem esse mesmo Espírito, deve também aflorar aí em você e deve viver em você. Então, como eu disse, o Ministério Quinto, ele ajuda você aí a ter uma compreensão da palavra, ajuda você a ter um entendimento da doutrina, a lembrar a igreja sobre como que foi se andar e se caminhar de Jesus sobre a terra, a fim de que a igreja tome tudo isso que ele fez como um exemplo para que a igreja siga. O Ministério Quinto está aqui para isso, para ajudar a igreja a ser um reflexo, uma imagem do seu irmão mais velho, do filho primogênito de Deus. Então, Cristo, ele viveu de uma maneira que ele pudesse ser um exemplo para nós. Então, se você é cristão e você foi chamado para ser um cristão, você deve viver como ele viveu. Você deve falar como ele falou. Você deve pensar como ele pensou. Agir como ele agiu. Então, você uma vez fazendo isso, você está, na verdade, deixando para que o próprio Cristo, ou a vida de Cristo, habite em você. Para que então ele mesmo possa usar a vida dele em você para fazer de você um tabernáculo. Um tabernáculo vivo. Um tabernáculo vivo do Deus vivo. Amém? Amém. Você sabe que aí fora os grupos da mensagem gostam de se intitular como tabernáculos. Tabernáculo disso, tabernáculo daquilo. E eles ali alegam que Deus está ali com eles. Mas nós temos aqui insistido e tocado nessa mesma tecla várias e repetidas vezes, de que muitos tabernáculos estão totalmente fora da mensagem e daquela proposta que Deus nos deu quando nos trouxe o seu mensageiro para nos trazer a mensagem. Então, eles alegam que Deus está ali, naqueles tabernáculos. Vamos lá, realmente Deus, ele quer estar em um tabernáculo, mas não num tabernáculo erguido por homens, mas ele quer estar em você. Amém. Ele quer fazer de você o seu tabernáculo. Aleluia. Então eu quero que você entenda isto. Não se estimule, não se entusiasme quando alguém diz ou te fala, eu pertenço ao tabernáculo, um tabernáculo X da mensagem. Isso não é importante. Uma coisa é você pertencer a um tabernáculo da mensagem. Outra coisa, que é o mais importante, é se a tua vida é um tabernáculo da mensagem. Deus não quer habitar nesses tabernáculos da mensagem. Deus quer fazer da tua vida um tabernáculo onde a mensagem dele possa habitar. Amém. É isso que ele quer. Então você vê, por exemplo, como diz lá em 1 João 2, versículo 3 a 6, ele vai dizer para nós o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se somos crentes nesses mandamentos, se obedecemos, se persistimos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, não obedece, não persevera, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Amém. Aleluia, Jesus. Amém? Quando você crê, quando você obedece, quando você persiste, como eu disse, aí então esta fé que Deus te deu, isto vai te aperfeiçoar. Isso leva um tempo. Né? Você sabe que as pessoas têm costume de ter as coisas tudo rápido. Né? Já temos aí café instantâneo, macarrão instantâneo, o que mais temos aí? Tem um monte de coisa instantânea aí, né? E parece que tem crentes que quer ter um novo nascimento instantâneo. E não é assim. O novo nascimento não é instantâneo. É um passo que você vai dar um de cada vez, que vai progredir, que vai avançar, que, como disse aqui João, vai levar você a esse verdadeiro aperfeiçoamento. Amém? Ele vai dizer mais aqui, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
Então Paulo disse lá, seja digno da vocação com que fossem chamados. Para que Deus nos chamou? Faça essa pergunta para si mesmo. Deus te chamou para quê exatamente? Você está aqui para fazer o quê? Agora você tem João aqui te dizendo. Deus te chamou para que você ande com Ele e ande como Ele. Viva como Ele viveu. Deus te chamou para isto. Deus não te chamou para você viver a tua própria vida para si. Deus não te chamou para você ceder e se render às tuas próprias maneiras pessoais e privadas de pensar, de interpretar, de crer. Deus te chamou para você se render a Deus e tomar Ele realmente como o primeiro lugar na tua vida. E quando você faz isso, é então que você começa a andar como Ele andou. Jesus, você sabe, ele tinha um desejo, ele tinha até má vontade, ele chegou até a falar para o seu pai, pai, se for da sua vontade, afaste de mim esse cálice, mas que seja feito não a minha. O meu desejo, a minha vontade, não era participar disso, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ou seja, Cristo cedeu, Cristo rendeu-se a Deus. Foi assim que ele andou com o Pai. É assim que Ele quer que eu e você andemos. Ele quer que você se renda a Ele. Ele quer que você se entregue a Ele. Ele quer que você viva a tua vida não mais para si, mas para Ele. E quando você vive a tua vida para Ele, então você pode fazer planos. Então você pode alimentar sonhos e desejos, porque como a tua vida está nas mãos dele, Ele vai te conduzir corretamente nesses planos e desejos que você tem. E se você tiver algum desejo que estiver errado, você vai maleavelmente ser mudado, porque como você está com a vida entregue nele, não vai ser difícil para Deus te admoestar e te aconselhar, meu filho, eu sei que você quer isso, mas eu vou te mostrar outra coisa para você fazer. E você vai ceder facilmente, por quê? Porque quando você anda como Cristo andou, você é como Ele, você nasceu de novo, e você por nascer de novo, não é isso? É como o vento, quem é nascido do Espírito é como o vento, ou como uma pena, Uma pena é facilmente levada pelo vento. Se o vento vai para uma direção, a pena levemente segue. Mas se você for duro e pesado como uma pedra, como que o vento vai te arrastar? Como o vento do Espírito vai te conduzir para os caminhos que Ele quer que você siga? Então seja o mais leve possível para Deus. Seja o mais sensível possível à voz de Deus. E então você saberá para onde exatamente Ele quer que você vá. Amém. Amém? Amém. Eu quero lembrar aqui, não está aqui no esboço, mas eu quero mencionar aquela ocasião em que o irmão Bruno estava lá em Memphis, eu creio, e que o avião se atrasou e disseram, vai ter outro voo só daqui 3, 4 horas, e demorar bastante. E o irmão Bruno não conhecia nada de Memphis, ele disse, eu vou esticar as pernas, eu vou caminhar um pouco por aqui. E então, de repente, o Espírito Santo disse, siga esse caminho aqui. E imediatamente o irmão Bruno seguiu. E caminhando algumas quadras, daqui a pouco o Espírito disse, agora dobra à direita. Estou só simulando, eu não lembro dos detalhes, obviamente. E ele continuou andando, e daqui a pouco o Espírito disse, agora dobra à esquerda. E anda mais tantas quadras, e depois você vai dobrar à direita de novo. E o irmão Brana sabia que era o Espírito Santo lhe guiando. Como seria bom se todos nós pudéssemos ser guiados dessa maneira assim? Nós não queremos errar. Ninguém quer deliberadamente pecar. Um filho de Deus não quer pecar contra Deus, não quer fazer escolhas sem saber se é a vontade de Deus ou não. Seria muito bom, mas tem que ser profeta. Deus conduziu o seu profeta dessa maneira. E então, quando ele chegou em uma determinada casa, Deus disse, pare ali diante daquela senhora que está ali orando e chorando, olhando para você. Então, quando ele se aproximou daquela senhora, uma senhora de cor, ele disse, bom dia, tia. Ela disse, bom dia, muito melhor está agora por poder te ver. Ah, a irmã me conhece? Não, me desculpe, eu nunca vi o senhor em toda a minha vida. Mas eu não entendi. Então ela disse, eu estava esperando pelo senhor. E ele quis entender como? Como assim? Deus me disse para que eu viesse aqui e ficar esperando por você. Então, pouco antes dela ir para frente da sua casa, ela estava ali orando pelo seu filho que estava moribundo, no leito de morte, rejeitado pelos médicos. E quando um médico sabe que não há uma solução para aquela pessoa, para aquele paciente, eles preferem até enviá-lo de volta para sua casa para desocupar um leito. Até hoje eles fazem isso.
Então ela estava ali orando e clamando ao Senhor: Senhor, envie para mim um Elias, como Elias que orou por um filho de uma serva e ele foi curado e foi ressuscitado. Eu preciso de algo assim, eu preciso de um Elias. Envie um Elias para mim. Esse foi o clamor dela, essa foi a fé que ela tinha. E quando ela terminou de fazer a sua oração, o Espírito Santo disse: levante-se, limpe as lágrimas e vá para a frente da sua casa. Eu enviarei o meu Elias para você. E quando ele estava ali sentado e vendo o William Branham se aproximando, aquele mesmo Espírito disse: este é o Elias que eu disse que ia te enviar. Amém, meus irmãos? É só um pequeno exemplo. Ele entrou na sua casa, na casa da senhora, e o irmão Branham orou, né, resumindo a história, ele orou para aquele rapaz que estava à beira da morte, e o Senhor o ressuscitou, porque praticamente estava para morrer. Deus ressuscitou, Deus curou aquele rapaz naquele exato momento. Amém. E o rapaz, reconhecendo que era Cristo que o curou, então o irmão Branham aproveitou a ocasião e disse: será que você, reconhecendo que foi Jesus que te curou, receberia agora ele também como teu Salvador? Eu disse: sim, eu recebo Jesus como meu Salvador. E isso foi muito maior, isso foi muito mais precioso do que a própria cura. Porque depois que você é curado, você pode voltar a ficar doente. Mas a salvação, se você tem Cristo, a salvação ninguém tira de você. É tua para sempre. Amém? Só estou dando um exemplo de como que é você ser guiado pelo Espírito Santo. Você não precisa ser profeta para ser guiado da forma como William Branham foi. Mas se você se rende a Deus, meu irmão, acredite, as coisas não acontecem na tua vida por acaso. Deus conduz a tua vida a passos retos. Ele não permitirá que teu pé tropece em pedra. Apenas renda-se a Ele e mostre a Ele que você tem um desejo sincero de servi-lo. E Deus vindicará a palavra que você está crendo. Amém. Ele vindicará esta palavra com sinais e prodígios de que esta palavra é verdadeira. E de que Ele é o teu Deus e que de você é o seu filho, a sua filha. Amém. Tudo que você precisa fazer, o que Paulo disse aqui. Ande de uma forma digna com a vocação com que você foi chamado. Pare de brincar de ser crente. Seja um crente sincero. Seja um cristão sincero. Amém. Identifique-se com essa palavra e dê a tua vida por esta palavra. Amém. Amém. Então veja, meus irmãos, andar com Cristo significa então manifestar na sua vida aquelas mesmas características que Cristo ali manifestou na sua própria vida por estar com Deus. Então, essas características de Deus na igreja, elas são manifestadas não somente por meio de sinais que Deus pode promover para indicar sua palavra, mas também pela própria conduta do cristão. A tua maneira de se portar vai refletir essas características da vida de Cristo em você, de que você está andando com Ele. Então todos nós somos estrangeiros aqui. Nós não pertencemos mais a este mundo. Uma vez que Cristo nos comprou com seu sangue, você já não é mais cidadão deste mundo. Você é cidadão celestial. Você é cidadão lá do reino dos céus. Este é o teu verdadeiro reino. Essa é a tua verdadeira pátria. Amém. Então, se você não pertence mais aqui, se você está aqui como estrangeiro, é honesto, é justo você se comportar como os que vivem aqui? Não. Ande de maneira digna com a vocação com que Deus te chamou. Não se conforme com este mundo. Não fale como o mundo fala. Não se vista como o mundo se veste. Não se comporta como o mundo se comporta. Não vá para os lugares que o mundo manda você ir. Não te associe com incrédulos. Você agora, se está andando em Cristo, seja como um cristão. Seja trigo. Não seja mais joio. Agora você sabe, é impossível o joio se converter em trigo e é impossível o trigo se converter em joio. Mas uma vez que o Filho de Deus está lá misturado no mundo, e como você sabe, o joio e o trigo são muito parecidos. Então antes de você viver de uma forma digna a vocação que Deus te deu, talvez por você até ignorar, não reconhecer esse chamado, essa vocação, então você está lá no mundo. Mas mesmo quando você estava lá no mundo, você era trigo. Mas quando você estava misturado com o joio, você se parecia como o joio. Você estava atuando como o joio. Você estava falando como o joio. Você estava indo para os lugares que o joio mandava você ir. Você se comportava, você se vestia como o joio, mas você sempre foi trigo. Até que o momento em que essa palavra chegou a você. E quando essa palavra chega em você, então o velho eu tem que morrer. E quando a semente de trigo morre, então ela dá frutos.
e começa a viver de forma digna a vocação que Deus o chamou. Glória a Deus. Graças a Deus por Glória isso. a Deus. Então, meus irmãos, enquanto estamos aqui para seguir com nossa vocação e para sermos dignos dessa vocação, temos que, então, com as nossas vidas, meus queridos, refletir exatamente essas mesmas características que eu disse que Cristo tinha e que Ele mostrou através da sua própria vida. Quero ler algo aqui, como a Bana disse, uma mensagem que não temos traduzida, Sedentos por Vida, de 59. Aqui ele vai dizer assim: o que estão a fazer os cristãos? Os que se dizem cristãos? Nós somos estrangeiros, mas nosso Pai é o Rei, e nós somos filhos e filhas de Deus. Devemos nos comportar como filhos e filhas de Deus. Amém? Amém. Quando eu vejo a igreja se tornando tão solta, e as mulheres e seu modo de se vestir imoral, e os homens também, isso me entristece. Porque somos filhos e filhas de Deus, e devemos agir, e andar, e falar, e nos conduzir assim. Andar da maneira digna com que Deus nos vocacionou. Quando ficamos longe disso, eu tenho medo que haja algo de errado em nós. Perdemos a visão de quem nós somos, porque a vida que está em nós é o que nos guia e nos dirige. Então você vai se comportar, você vai se conduzir conforme o tipo de vida, de espírito que está em você. Se está em você o Espírito de Cristo, que estava em Cristo, você vai se conduzir como Cristo se conduziu. Mas se você se conduz como o mundo, pensa como o mundo, então é porque é um outro espírito aí, que é o espírito que está no mundo e que Jesus disse, e que o profeta Leão disse, é o espírito do anticristo. E que, infelizmente, não está apenas no mundo, mas também nas próprias igrejas. Mamãe disse, houve um tempo em que você estaria atiçando a ira de Deus estando fora de uma igreja. Você teria que buscar a Deus indo para uma igreja, seja qual fosse. Anos atrás era assim. Hoje, infelizmente, isso mudou, ele disse. Uma de suas últimas mensagens, ele deu essa declaração forte. Hoje, se você quer atrair a ira de Deus, é só você colocar os teus pés em umas determinadas igrejas que existem aí. Deus não está ali. Estão fazendo merchandising com a sua palavra, com o seu evangelho. E quando você põe os teus pés nesses lugares, que são convindo em Libras, você atrai a ira de Deus sobre você. Então, esteja certo de Deus. Esteja certo do que Ele quer para você. E esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Amém? Amém. Então, esse tipo de vida aqui que nós vivemos, e o tipo de doutrina que nós confessamos, meus irmãos, é exatamente isso que vai determinar o tipo de espírito aí que está em você. Conforme aquilo que nós fazemos e conforme aquilo que nós também confessamos. É o Espírito Santo quem vai nos instruir acerca de todas as coisas. Então é somente o Espírito Santo que deve aí nos guiar e nos conduzir e nos instruir como filhos e como filhas de Deus. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Como o próprio Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós não devemos imitar a homens, nós devemos imitar a Cristo somente. Amém. E, infelizmente, muitos que se dizem cristãos são imitadores de homens e tomam também até o espírito dos homens. E se conduzem como aquele homem, como aquele líder, A ou B, quando ele deveria ser um seguidor e imitador de Cristo somente, do Espírito de Deus somente. Eu tenho visto em alguns lugares ministros oram de uma certa maneira e os seus obreiros oram exatamente igual ao seu ministro, porque eles pensam que é o Espírito Santo que fazia ele agir daquele jeito, então eles fazem do mesmo jeito para provar que o Espírito também está neles. Na verdade, o que eles estão fazendo é imitar o Espírito daquele pregador, e eles pensam que é o Espírito Santo. Deus te chamou para ser imitador de Cristo, não imite mais nada neste mundo. Amém? Amém. E outra mensagem, uma banda vai dizer o seguinte: eu quero que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Com a Bíblia de Deus. Este é o momento de combinação. Por que o Rembrandt disse isso? Esse momento de combinação. Porque, veja, os falsos líderes de hoje, eles querem que você combine a tua vida com a teologia que eles forjaram, que eles criaram. Há teólogos aí que criam uma teologia dizendo, olha, não há nenhum problema da mulher cortar o seu cabelo, usar pinturas, usar saias curtas. Né? Eles querem que a tua vida combine com a teologia que eles forjaram. Mas esta é a era de combinação, disse Mambrana. Mas combinação do quê? Esta é a era em que realmente a tua vida tem que combinar com a Bíblia, com a palavra.
A tua vida tem que combinar somente com aquilo que está escrito. E não com o que o mundo teólogo diga. Ah, mas foi o fulano, a grande autoridade que disse que não tem problema isso, não tem problema aquilo. Deixe ele com a sua teologia, ele prestará contas a Deus. Mas que a tua vida combine com esta palavra. Mamãe disse, do pouco me importa se a minha gravata não está combinando com o meu traje, desde que a minha vida combine com o que está escrito. É isso que importa, é isso que Deus quer ver em você. Ele vai continuar aqui dizendo mais. Então, se você quer comparar algo, compare a sua experiência com a de Paulo. Amém? É disso que nós precisamos hoje. Precisamos comparar a nossa fé com a fé de Paulo, ou seja, com a fé apostólica. Amém. Este é o nosso exemplo hoje, certo? É um verdadeiro tempo de combinação. Então, não tente se comparar com o teu vizinho. Compare-se com alguns santos da Bíblia. Se você é um santo, haja como santo. Ande como um santo. Vista-se como um santo. Fale como um santo. Ore como um santo. Creia como um santo. Vista-se como um santo. Seja como um santo. Viva como um santo. Morra como um santo. E vá para o céu como um santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Seja um imitador de Cristo. Então você sabe, irmão Branham, ele ensinava que o mesmo Espírito que nós temos hoje, na verdade é o mesmo Espírito que nós manifestamos em algum outro lugar. Porque há um corpo celestial nos preparando. Se a pessoa é incrédula aqui, é porque já há uma teofonia preparada e nessa outra teofonia ele já está lá como incrédulo. Isso já está certo. Você lembra que quando Samuel morreu e invocaram a ele, e naquele tempo isso era possível? Em outra ocasião poderia até explicar, embora eu já expliquei isso em algum vídeo. E você sabe, o irmão Branham usou aquele exemplo para dizer que quando Samuel apareceu, ele ainda fez uma profecia. Só para mostrar que o mesmo Espírito ainda continuava nele. Ou seja, o que Samuel era ali em vida, o que ele foi em vida, ele continuava sendo em outro lugar. William Branham partiu deste mundo como profeta, seja lá onde o Senhor colocou, ele está lá como profeta. É esse Espírito que estava nele, é o que continua lá. Então, seja qual for o Espírito que está em você aqui agora, é esse mesmo Espírito que vai te acompanhar lá do outro lado, onde você estiver. Se é um Espírito reverente, você vai ser reverente lá. Se é um Espírito obediente, que louva e adora e serve a Deus, é esse mesmo Espírito que está lá. Com uma teofonia preparada para você lá. Mas se você é rebelde, se você se levanta contra Deus, se você crucifica a sua palavra, há um Espírito, há um corpo lá, também esperando para que você fique. Mas não na mesma condição, não na mesma dimensão. Né? Há dimensões distintas para os filhos salvos e para os perdidos. Então, meus irmãos, quando Paulo ele disse que era imitador de Cristo e que nós deveríamos ser imitadores de Cristo, ele não estava ali se referindo somente, não estava se referindo, como eu disse, a imitar o espírito dele, o espírito do homem, o espírito carnal. Ele estava se referindo a imitar o Espírito Santo que estava nele. Então, esse Espírito Santo que está em nós, ele tem que estar fazendo a mesma obra que ele fez através do Senhor Jesus Cristo. Tomamos como exemplo o Espírito que estava em Elias. O mesmo Espírito que estava em Elias depois foi sobre Eliseu. E foi o mesmo Espírito que depois ungiu também a João Batista. Não é isso? Então, o Mambana usava tudo isso como exemplo para dizer o seguinte: Deus, ele recolhe os seus servos, mas ele deixa aqui o seu Espírito. O Espírito que Deus colocou sobre ele. O seu Espírito. Eu quero ler isso aqui para você entender bem. Isso está na mensagem à Igreja do Deus Vivo. Você entende, irmão, que Deus nunca tira o seu Espírito da terra? Deus tira o seu homem, mas nunca o seu Espírito. Deus tomou Elias, mas o Espírito de Elias veio sobre Eliseu. E depois, várias centenas de anos mais tarde, veio sobre João Batista. E o mesmo Espírito fez agir da mesma forma. E depois foi profetizado que ele estará aqui de novo nos últimos dias, vê? Ou seja, e um profeta gentil para os gentios. E ainda depois esse mesmo Espírito de Elias estará em um outro profeta judeu para os 144 mil judeus que serão selados. Mas é o mesmo sangue, é o mesmo Espírito. Então Deus leva o seu homem, mas o seu Espírito permanece. Ele tomou o seu Filho, Jesus Cristo. Mas o seu Espírito ficou na terra, o Espírito Santo. Ele foi enviado de volta para a terra para viver entre os homens. Você está consciente disso? Pergunta o irmão Branham. Você está?
esse Espírito está aqui. Para quê? Para fazer você ser treinado de forma que você possa andar de maneira digna a esse Espírito que Ele nos colocou para que possamos cumprir com o nosso chamado, com a nossa vocação. Você jamais vai conseguir ser um filho de Deus pelo teu próprio esforço. Você somente vai atuar como filho se esse Espírito que estava no Filho de Deus estiver em você. Porque é esse Espírito que está em nós que vai nos ajudar a nos comportar e nos atuar, como eu tenho dito aqui, né? Falar como cristão, agir como cristão, pensar como cristão. Tente você se esforçar para fazer isso, você vai perder o seu tempo, você não vai conseguir. Tem que ser esse Espírito de Cristo estando em você para fazer isso com você. Porque tudo isso, o que são? Os frutos do Espírito. Mas se você se esforça para ser isso, ser aquilo, já não serão frutos do Espírito, mas os teus. E você não consegue produzir nenhum fruto do Espírito. Os únicos frutos que você, pelo teu próprio esforço, vai produzir é o que Paulo chamou, não é isso? Frutos do quê? Da carne. Então esse Espírito tem que estar em você. E outra mensagem na Bíblia vai dizer: nós agradecemos ao Senhor por isto, andar em uma vida consagrada, entregar-se com doçura, humildade, andar no Espírito, andar, falar, vestir, agir como cristãos humildes e doces. Não deixe que isto falhe agora. Você veja que o apóstolo João, ele disse que assim como Cristo é, então será assim que todos nós devemos ser. Se o Espírito que estava nele também estiver em nós. 1 João 4,17. Porque qual ele é, ou seja, assim como Cristo é, somos nós também neste mundo. Então você é como Cristo se o Cristo estiver em você. Então nós precisamos ser exatamente da mesma maneira que Cristo é. E quando alguém se rende, como eu disse, inteiramente a Cristo, ele então se converte em um tabernáculo vivo de Deus, onde o próprio Deus então pode habitar. Quero ler aqui 1 João 3. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém? Digam graças a Deus. Porém, nós não devemos ser como Ele somente depois de que Ele vier fisicamente. Ainda que Ele esteja aqui presente espiritualmente, com a sua parúzia, com a sua presença, com a sua aparição, que é o manifestar de Deus, nós temos que ver como que Cristo está se manifestando entre nós agora, para nós já sermos imitadores disso. Porque esse Espírito tem que estar aqui conduzindo a igreja, preparando essa mesma igreja para se encontrar com o seu esposo, com o seu Cristo. E esse Espírito, por estar aqui, tem dado exemplos, tem dado uma mudança de querer, mudança de pensar. E tudo isso, meus irmãos, é um reflexo da palavra, quando você crê nela, quando você recebe e aceita em seu coração. Mas veja, ninguém é um filho de Deus, como disse João, ou cristão, ou nascido de novo, a menos que ele tenha sido eleito de Deus para nascer de novo. Então, você somente vai ser digno da vocação se você receber uma vocação. Alguns se esforçam para ser cristãos, mas não conseguem. Por quê? Não foram chamados por Deus para ser cristãos, sequer tem essa vocação. Então, para você exercer a vocação de cristão, primeiro, você tem que ser um eleito. Aí eu estou falando do quê? Predestinação. Predestinação, isso mesmo. Há alguns que já estão destinados à ira de Deus. E não há nada que você possa fazer contra eles. Mas para aqueles que são eleitos, que Deus tem chamado, a esses devem agir e atuar de forma digna a vocação que o Senhor lhe deu. Romano vai dizer lá na sua mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento, porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros desse corpo. Não importa que marca você tem sobre você, não me interessa que membro de qual igreja você alega pertencer. Isso não tem nada a ver com isso. Você é absolutamente um cristão por nascimento, e essa é a única maneira. Não por ser membro de uma igreja, de um tabernáculo da mensagem. Essa é a única maneira que você pode ser.
não por unir-se, não por credos, não incitando isto, ou recitando isto, ou qualquer outra coisa, nem por educação ou por teologia. Você é um cristão quando você é nascido de novo. E você não pode nascer de novo, a não ser que você foi eleito para nascer de novo. Amém. Então você já tem que nascer com alguma coisa aí. Aquilo que o Mombran chamava dos genes de Deus. E se você nasceu com os genes de Deus, isso prova a tua eleição. Em um dado momento você vai ouvir a palavra e essa palavra vai produzir efeitos em você. Como ministramos lá em... Como é o nome da cidade? Esqueci. Icatu. Lá nós dissemos que, citando Paulo, né? Ele disse, muitos não conheceram a Cristo, e Paulo disse, se tivesse conhecido Cristo, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é verdade. Mas por que fizeram isso? Porque não foram chamados, não eram eleitos para conhecerem o Cristo. E hoje, irmão Bana disse que o Cristo está sendo outra vez crucificado na forma de palavra. E por que isso? Porque não lhes é permitido conhecer verdadeiramente Cristo. Se eles realmente tivessem a revelação, eles nunca crucificariam a doutrina. Nunca crucificariam essa sã doutrina que estamos pregando, chamando ela de falsa, de teologia de Jeová, de doutrina de Jeová e outras coisas, dualidade. Eles dão um monte de nome para isso. Teologia do Liveio. Eles jamais crucificariam para si mesmo Cristo outra vez, da forma como eles estão fazendo, se eles fossem eleitos para reconhecer essa doutrina, a sã doutrina, e se render a ela. Eles nunca fariam isso. Mas quando você tem ministros da mensagem fazendo isso, já é uma prova para você de que eles não são da eleição. Por favor, nós temos lido aqui, nessas viagens que eu tenho feito, eu tenho lido sermões onde uma banda categoricamente diz, se alguém rechaça a doutrina, ele está morto. Ele pertence à Babilônia. Ele disse, eu tenho muitos amigos na Babilônia trinitária, na Babilônia unicista, mas estão mortos se eles rechaçam a Cristo. Mas se a eles fosse dada a oportunidade de ver, eles jamais teriam crucificado ou rechaçado Cristo. Então aqui ele diz, você é um cristão quando você nasceu de novo, e você não pode nascer de novo, a não ser que você seja um eleito de Deus. Porque nenhum homem pode vir a mim, a não ser que meu Pai o atraia, e todo que meu Pai me tem dado virá a mim, e eu o levantarei novamente no último dia. O que foi que Cristo disse? Não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Não é você que escolhe. Jesus não é como feijão preto que você pega e escolhe, não é isso aqui. Tanto é que a Bíblia nem usa o termo escolher, é confessar ou receber. Esquece esse clamor de altar que alguns fazem nas igrejas. Levanta a mão quem quer crer, quem quer aceitar Jesus. Não é aceitar. Não é escolher. Se você é da eleição, você vai ouvir a palavra. E uma vez ouvindo a palavra, você se torna um filho dessa palavra. Criado e gerado por essa palavra. Mas você, como eu disse, tem que ter nascido com alguma coisa aí. Para que essa palavra possa surtir efeito, possa germinar, possa frutificar, produzir vida em você. Eu estou dizendo isso para que você entenda por que você pode falar dessa doutrina para várias outras pessoas e elas vão se mostrar reticentes, recalcitrantes contra você. Porque tem que ser da eleição. E embora você não tenha condição de saber quem é eleito e quem não é, você pode ver evidências de perdição. Houve casos onde Paulo pôde chamar alguém de filho do diabo, um que estava atrapalhando lá um evangelista que ele está fazendo lá na ilha de Chipre, com um procônsul romano. Apareceu lá o que ele era? Elimas mágico? Eu não lembro como é que se chamava lá. Apareceu lá para atrapalhar. Ele disse, tu és o filho do diabo. Então Deus deu uma revelação para ele. Ele é profeta. Então, a menos que você seja profeta, você nunca vai ter essa revelação. E até melhor nós não sabemos disso. Mas um profeta tem condições, se Deus, na sua soberania e vontade, quiser mostrar. Eu creio que assim como para Paulo, Deus também mostrou algumas vezes para o irmão Branham. Ele disse que abertamente, ele disse, eu conheci Fidel Castro, ele era um filho do diabo. Eu quero crer que Deus mostrou para ele que era um filho do diabo. Ok, então meus amados, então veja, o novo nascimento, o que é o novo nascimento? É uma regeneração, é uma transformação. Para que você consiga então viver como Cristo, falar como Cristo, ser como Cristo, andar como Cristo. Você tem que ser regenerado na tua vida e ter a mesma vida que ele tinha. Ter o mesmo espírito que ele teve.
Então isso só vai acontecer quando se recebe esse Espírito que estava em Cristo. E como ensinava na Umbanda, a evidência dessa regeneração ou do novo nascimento se dá quando o eleito recebe no seu coração e na sua mente a mensagem desta hora. Umbanda diz que isso é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Ele disse lá na mensagem Perguntas e Respostas 2, agora o batismo com o Espírito Santo é uma experiência definitiva que uma pessoa deve receber. Só há uma evidência do Espírito que eu saiba, e essa é uma fé genuína na prometida palavra da hora. O Espírito Santo, quando ele vier, ele será uma testemunha para você de que esta palavra está correta. Amém. Então você vai crer nesta palavra como prova da tua eleição, e Cristo vai reivindicar esta palavra, selando você para o dia da redenção e fazendo de você um filho e uma filha de Deus. Glória a Deus. Outra mensagem que eu quero ler aqui, ele vai dizer o seguinte: eu não creio em ser batizado para a regeneração, porque quando você crê nisso, isso omite o sangue. Você é batizado nas águas para mostrar que a regeneração aconteceu. Então veja, você lembra o caso de Cornélio, sim? Cornélio, ele foi salvo, ele foi regenerado antes mesmo do batismo nas águas. Na verdade, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo antes mesmo do seu batismo nas águas. Isso também pode acontecer com o Filho de Deus. Mas se não acontecer o batismo do Espírito antes das águas, o batismo das águas tem que ser feito para dar um testemunho de que ele quer servir a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer, eu vou ler aqui para você, é que o Umbanda explicava para nós que o batismo das águas serve, na verdade, apenas para dar um testemunho externo de uma obra interna que já tem que ter começado aí dentro de você. É um testemunho de alguma coisa que você já sentiu, que você já presenciou, que você já experimentou. Então você não se batiza na esperança de que alguma coisa aconteça. Você se batiza porque você está testemunhando de que alguma coisa aí já tem que ter acontecido com você. Você está entendendo isso? Amém. Deixa eu continuar a leitura aqui do que ele vai falar para nos explicar isso melhor. Então ele vai dizer, o que é o batismo nas águas? Isto é o externo, é símbolo de regeneração. A coisa completa, solenemente, se encontra na predestinação. Porém, nós não sabemos quem é e quem não é. É o que eu acabei de dizer. Você não tem como saber quem é eleito e quem não é. Portanto, pregamos o Evangelho, seja para quem for. Tempo ou fora de tempo, prega o Evangelho. Preguemos o Evangelho. Apenas prosseguimos pregando por fé. Porém, veja, a água não é para remir pecados. É uma indagação para uma boa consciência. Agora, todavia, estando ele ainda falando essas palavras, caiu o Espírito Santo. Então Pedro disse, recusaremos água, vendo que estes receberam o Espírito Santo conforme o recebemos nós ali em cima? Aí o Umbanda diz, eu creio que os seus pecados, de Cornélio, já se haviam ido, porque não haveria entrado o Espírito Santo. Ele não entraria a menos que eles fossem vasos predestinados. Ele sabia que seguiriam, ele sabia. Eu creio que Paulo, a razão pela qual teve que ser batizado de novo ele havia perseguido os cristãos. Isso mesmo, Deus sabia por quanto disse, lhe tenho escolhido. E ele disse ao profeta Ananias, quando ele notou que Saulo se encontrava ali no quarto, o rosto emagrecido e olhos escurecidos, ele orava fervorosamente por todo o seu corpo e foi cegado pela coluna de fogo que lhe apareceu no caminho abaixo. Ele disse, eu tenho escolhido como vaso para os gentios. Deus sabia disso, que 3 dias depois Ananias poderia batizar no nome de Jesus Cristo no rio de Damasco. Mas eu creio que seus pecados já estavam remidos. Porém, ele tinha que fazer isto para mostrar ao mundo, ou seja, dar um testemunho externo de uma obra interna. Amém? E eu creio que essa é a razão pela qual devemos batizar no nome de Jesus Cristo. E creio que a semente predestinada o verá, e unicamente eles o verão. Somente o eleito verá a Deus, na forma da sua palavra. A Umbanda continua. Há muitas pessoas que dizem que são salvas. Muitas são até batizadas no nome de Jesus. Aqui o Umbanda está dizendo, não apenas para o povo unicista, tá? Mas também para o povo aí da mensagem. Muitos são batizados nas águas, até da forma correta, é isso que ele está dizendo. Mas, o que tem mais? Qual é o problema aqui? Muitas falam até em línguas e têm toda classe de sinais do Espírito Santo e nem sequer são salvas.
Meus irmãos, isso aqui é um golpe muito duro para os pentecostais. Os pentecostais não conseguem mastigar isso aqui de forma alguma. Porque um pentecostal pensa que só porque alguém fala em línguas, ou porque tem um outro dom espiritual, é porque ele já é salvo, porque tem uma evidência de batismo com o Espírito Santo. Se o Umbanda não fosse um profeta enviado de Deus para nos explicar essas coisas, eu jamais conseguiria entender isto. Mas o que ele ensinou pela sua experiência, porque eu também mesmo vi isto, é que muitas pessoas podem ter dons espirituais. E ele não experimentou no novo nascimento, como ele disse. Você pode ter dons do Espírito, mas isso não quer dizer que você tenha o Espírito, o doador dos dons. E isso é um golpe muito duro para a teologia pentecostal. Então ele disse, para ter dom do Espírito Santo e ainda não ser salvo. Isso mesmo, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenho profetizado em teu nome. Está se referindo aqui a pregadores, pentecostais. Em teu nome não tenho expulsado demônios e feito muitas obras poderosas? Ele lhe dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Jesus não negou que eles faziam obras poderosas. Jesus não negou que eles expulsavam demônios no seu nome. Jesus não negou que eles tinham unção para pregar. Só que ele disse, eu nunca conheci vocês. Vocês têm meus dons, mas vocês nunca me tiveram. Você está entendendo isso? Amém. Então, só porque alguém pode aí manifestar dons do Espírito, não significa que ele foi selado pelo Espírito. É possível, como eu disse, que alguém tenha dons sem ter o doador. Lá em João 3, verso 36, diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho, diga amém aí. Você crê? Então você tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o próprio apóstolo Paulo também nos disse que a obra da salvação é algo que Deus jamais vai deixar inacabada. Né? Aquilo que ele começa, ele termina. Filipenses 1,6, tendo por certo isso, que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então veja que essa obra de Deus aqui, ela começa na vida de um crente, né? E ela só vai ser completada no dia da volta de Cristo. Até que Cristo venha, você está aqui caminhando e sendo aperfeiçoado por essa doutrina, por essa palavra. Você está sendo aqui guiado e conduzido por Deus para você viver conforme o chamado pelo qual você foi chamado, vocacionado. Então, uma vez que você serve a Deus, você se enquadra naquilo que Pedro aqui vai dizer, lá em 1 de Pedro 1,5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então veja, meus irmãos, por causa disso, por você ser um eleito, e Umbanda disse, apenas o eleito que pode experimentar o novo nascimento, então com isso você pode entender claramente que ele cria na segurança da salvação. Uma vez que você é crente, que você é um eleito e que você nasce novo, você é salvo. E você não pode jamais perder essa salvação. Daqui em diante, só o que vai acontecer é Deus aperfeiçoar mais em você, mais e mais você, para que mais e mais o teu caráter possa refletir o caráter de Cristo. E o caráter que Cristo tinha foi que o Espírito Santo deu, moldando ele. E é por isso que o Espírito Santo agora está aqui, para moldar você e dar a você o mesmo caráter que o Cristo recebeu do Espírito Santo. Aqui no Umbanda vai dizer outra mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. Porque veja, eu creio que a palavra é a verdade, e a Bíblia diz, aquele que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra dela, tem que ser esta palavra, está vendo? São os mistérios que as pessoas deixaram passar por alto. Bem aí é de onde vem a minha mensagem da semente da serpente e a verdadeira crença da segurança do crente. Então esse é um tema que uma banda pregava. E outra semana vai dizer a mesma coisa. Como nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pela sua onipresença, pela sua visitação a nós esta noite, pelo poder da sua ressurreição, pela segurança da salvação, pela sua grande manifestação de sua palavra nesses últimos dias, que tu prometeste que tu farias. Amém? Amém. Se você está nas mãos de Deus, ninguém pode te arrebatar. Não é isso que a palavra diz? Isso é segurança, meu querido. Isso é segurança. Isso pertence aos eleitos. Então veja, exatamente tudo isso que vai permitir então o eleito ser exatamente da mesma maneira como Cristo foi, né? Sendo predestinado,
experimentando o novo nascimento, receber então a sua regeneração, o selo da redenção, e é exatamente tudo isso que torna você apto para ser um tabernáculo vivo de Cristo. Porque esse é o título do meu tema aqui. Nós somos tabernáculos vivos de Deus. Mas para que você seja um tabernáculo vivo de Deus, você tem que permitir que Deus vive em você. Para que você morra para os seus próprios pensamentos. Para que você faça aquilo que Cristo disse. Ele disse que temos que morrer todos os dias. Ele não disse isso. Ele disse, carregue vossa cruz todos os dias. O que quer dizer isso? Morrer todos os dias. Todos os dias você tem que morrer. Todos os dias há alguma coisa que tem que morrer em você. Né? Ainda que você saiu do sistema, lembra de Moisés? Ele saiu do Egito, mas Deus precisou lidar com ele 40 anos até que o sistema do Egito saísse dele. Então você pode ter saído do sistema aí do nacional, como eu saí, pentecostal, seja o que for, mas talvez você não perceba, mas o sistema está aí arraigado. Há uma atmosfera que às vezes nos cerca, e nós precisamos passar por um treinamento, por um purgatório, digamos assim, até nós sermos totalmente livres, purgados, e aquele sistema sair de nós. Eu, para poder pregar essa mensagem, eu precisei passar por uma purgação. Eu precisei ser purgado. Eu saí do sistema, mas eu precisei passar por um destreinamento. Todo aquele treino errado que te deram lá. Alguma coisa proveitosa. O que disseram para você lá que era a palavra, fique com aquilo. Mas o que a palavra diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Então você tem que ser purgado, você tem que ser limpo, você tem que ser purificado, para que então Deus realmente possa viver em você e fazer de você o tabernáculo dele. Amém. Amém? Já estou quase concluindo aqui, meus irmãos, essa palestra. Eu não quero aqui me estender muito, e eu espero que os irmãos aqui possam estar compreendendo tudo que estamos aqui tratando. Lá em Efésios 4,15, Paulo vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então aqui Paulo está dizendo, você tem que crescer, mas para isso você tem que ter Cristo como tua cabeça. Você tem que ter o Espírito Santo como teu líder. Você tem que realmente render-se, entregar-se e ter os pensamentos dele como os teus pensamentos. Deixar os teus pensamentos de fora, sair do caminho de Deus e deixar Deus ter o seu próprio caminho para que ele possa atuar em você, para que ele possa preencher você, para que ele possa encher você do seu Santo Espírito. Mambano disse, enquanto você estiver no caminho, Deus não pode fazer nada por você. Jesus, ele esteve ali apresentando a Deus por um breve momento a sua vontade. Né? Meu desejo era não participar disso, mas se for possível, meu Pai, afaste de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele disse, que seja feito não a minha, mas a tua vontade. O que é isso? Ele cedeu, ele saiu do caminho. Ele explica isso dizendo, Cristo ali rendeu a sua vida a Deus. Ou seja, ele morreu para si mesmo. Porque o Mambana disse que os nossos maiores inimigos, você sabe quem é? Somos nós mesmos. Não é o diabo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. O Mambana disse, meu pior inimigo é o William Branham. Se eu conseguir vencer o William Branham, o diabo já não vai ter muita chance comigo. E muitas vezes, como eu tenho dito, às vezes, por você ceder ao teu próprio querer, à tua própria vontade, por você ser teu pior inimigo, às vezes você mesmo pode fazer na tua vida um estrago que nem o diabo pensava em fazer. Eu acho que tem alguns aí que deixam até o diabo assustado, viu? O diabo olha para ele assustado, pensando, poxa, você fez uma coisa que nem eu pensei em fazer contra você. Você conseguiu me superar, você conseguiu fazer pior do que eu pensava. É isso, meus queridos. Nós conseguimos ser nossos piores inimigos. Mas se você vence a si mesmo, você então vence o diabo. Porque o diabo não pode mais tocar no velho homem, porque ele está morto. Se você é uma nova criação, como o diabo vai tocar numa criação que não é dele, que é de Cristo? E quando Cristo está vivendo aí, quando a criação de Cristo está vivendo aí, o diabo não pode tocar nessa nova criação. Amém. Mas enquanto o velho homem estiver aí, ele tem uma chance. Então o Mambana vai dizer o seguinte, em outra mensagem, a estatura do varão perfeito. Então, quando você render o seu ser completo, então o Espírito Santo simplesmente derrama através de você. Amém? Você concorda com isso? Quando você se rende o Espírito então enche você. Oh, Espírito Santo, enche-me! Como que você faz para ser cheio? Esvazie-se de si mesmo. Amém? Amém. Então o que vai acontecer?
O Espírito Santo simplesmente derrama através de você nessas virtudes. Então você é um tabernáculo vivo. É isso que Deus quer fazer de você. Deus não quer habitar nesses tabernáculos da mensagem. Ele quer habitar em você. Ele quer fazer da tua vida um tabernáculo da mensagem. Amém. Então, as pessoas olham e dizem, este é um homem cheio de virtude, conhecimento, ele crê na palavra, temperança, paciência, piedade, bondade fraternal, cheio do amor do Espírito Santo. Veja, lá está ele, andando por ali. O que é isso? A estatura para o qual os incrédulos podem olhar e dizer, aí está um cristão, aí está um homem ou uma mulher que sabe do que está falando. Você nunca viu pessoa mais amável, mais doce, mais devota? Amém. Você está selado. Um selo mostra ambos os lados. Se você está indo, ouvindo, você vê o selo da mesma forma. Aí está você. Quando um homem ou uma mulher possui isto, então a pedra de coroa desce e sela-os para o reino de Deus, que é o Espírito Santo. Depois a palavra, vindo daqui, manifesta-se através de cada um desses seres, veja, e torna esse ser completo. Um tabernáculo do Deus vivo, um exemplo vivo do modo de andar do cristianismo. A tua vida passa a ser um exemplo do que é uma vida cristã, quando se converte em um tabernáculo vivo para Deus. O que Cristo era, essas pessoas são, porque sua vida está aqui. Eles estão em Cristo. E a vida deles está morta, escondida em Cristo, em Deus, e selada lá dentro pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, isso mesmo, vê? Considere-se morto, então você nasce da fé. Depois a virtude e essas outras coisas são acrescentadas a você, até você ser uma imagem perfeita e viva de Deus. É aquilo que Paulo disse, cresça na graça e no conhecimento de Deus. Não é maravilhoso? E então Deus, por meio disso, trouxe também 7 eras da igreja para mostrar os 7 passos que ele trouxe, construindo o seu indivíduo, a sua imagem. Ele tem edificado uma completa igreja, à sua imagem. E na ressurreição, esse corpo completo será levantado para viver com ele para sempre, porque é uma noiva. Amém. Ele continua dizendo mais aqui. A Bíblia é uma testemunha viva e pronunciada de Jesus Cristo. E como a terra tem crescido em sua plenitude, também as vinhas crescem em sua plenitude, e o dia cresce em sua plenitude, a Bíblia foi manifestada em sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus revelada, todo o livro completo da redenção. A Bíblia é a palavra de Deus, pronunciando os eventos futuros. Seus crentes são ordenados pelo seu autor a ler e crer em cada palavra dela, e não apenas parte dela. Deus te chamou para você ser digno da vocação que Ele te deu. E como você faz para exercer essa vocação? Aqui o Mamãe está te dando uma dica. Creia em toda a palavra. Não apenas em uma parte dela, mas toda a palavra. Amém? Amém. Uma palavra para descrê-la, assim como você pode também parar de tentar, até que você creia na palavra. Cada palavra é absolutamente uma parte do Deus Todo-Poderoso. Diga isso comigo, diga isso. Cada palavra é absolutamente uma parte do Deus Todo-Poderoso. Então você não pode negar nenhuma parte dela. Deus manifestado em volta em sua palavra para mostrar quem Ele é. Somos ordenados como crentes a crer em cada palavra. Foi para isso que você foi chamado. Amém, meus queridos? Eu vou aqui concluir já esta palestra breve que eu quis ter com vocês, apenas para ajudar vocês a entender. Deus tem nos chamado, Deus tem nos vocacionado, e a palavra diz, seja digno, seja um imitador dessa palavra, seja aí um vaso em que Deus possa realmente derramar dos seus dons, do seu Santo Espírito, para que os sinais, as maravilhas e a própria vida do Cristo esteja em você. É o propósito dele, para que você veja a palavra de Deus se cumprindo em você. Mas para terminar aqui, eu quero ler algo muito rapidamente aqui, porque o Mambana sempre nos fez um alerta. Por mais que você esteja desejoso de servir a Deus,
Satanás vai fazer de tudo para sabotar o teu companheirismo com ele, com essa palavra. Ele vai te desestimular. Ele muitas vezes vai permitir aí que tentações venham sobre você. E é por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. Sempre, sempre, meus irmãos. E a única forma de você ser vigilante é estar atento com a palavra, com as instruções da palavra, com as suas prescrições, e crer nisso e ser obediente nisto. E como eu disse no início, perseverar nisto. Persevere. Persevere. Não tente fazer nada diferente do que está na palavra, meu querido. Não tente inventar algo diferente do que está ali. Siga o que a palavra diz. Se a palavra diz que não pode haver julgo desigual com os incrédulos, não pode haver. Busca uma companheira, busca um companheiro que creia como você, que seja fiel à palavra como você deseja ser. Porque se você se unir com uma incrédula ou com um incrédulo, você será como essa pessoa. Por mais santo que você ache que você seja. Um jovem que busca uma companheira tem que buscar alguém que tenha a mesma fé que ele tem. É isso que tem que fazer. Porque por mais que você seja crente, ainda que a outra moça você goste dela, se ela não tem a mesma fé que você não vai conseguir se manter fiel à palavra por muito tempo. Porque veja, o que ajuda a ambos serem fiéis a Deus é quando os dois são crentes nessa mesma fé e nessa mesma palavra. Ou seja, compartilham dessa mesma fé, têm comunhão com essa mesma palavra. Um jovem, como eu disse, pode tentar se unir a uma moça, mas se ela não tem essa mesma fé, ele, por mais que se esforce, não vai conseguir ser fiel à palavra e vai ceder e vai atuar como o mundo, como essa jovem é. Eu lembro que quando o tempo que eu estava noivo e fui namorado da minha esposa, eu nunca abracei, nunca beijei, nem sequer andei com ela de mãos dadas. Eu só toquei nela como minha esposa para abraçar, para beijar e para segurar em sua mão depois que nós nos casamos. Até lá eu soube respeitá-la. Quando eu tive um compromisso com ela, então eu a tomei como minha esposa. Mas sabe por que foi fácil? Foi fácil fazer isso. Sabe por que foi fácil? Porque não era eu apenas que ia confiar nessa palavra, ela também confiava. Então a outra pessoa vai te ajudar a ser fiel. Então não se una com o incrédulo, porque o outro não vai te ajudar a se manter fiel à palavra. Ele vai te desestimular a se desencaminhar como ela. Você está entendendo? Só estou dando um breve exemplo aqui. Poderia ser muitos outros exemplos aqui. Não invente nada. Mas a palavra diz que não pode ser assim, mas eu vou tentar, eu sei que eu vou conseguir. Não provoque Deus. Você somente vai ser digno da vocação se você se render à palavra e sujeitar-se à palavra. Não faça nada diferente. E mesmo quando você faz tudo para servir a Deus, saiba, o diabo vai tentar sabotar esse teu compromisso com Ele. Vai tentar sabotar este comprometimento que você quer ter com Deus e com a sua palavra. Mamãe disse lá na sua mensagem, aquietai-vos, não temos traduzido. São tantas as vezes em que chegamos ao ponto onde não conseguimos nos aquietar e ficamos nervosos. Assim que começamos a fazer algo de bom, então vemos os problemas chegando. Mas isso é o diabo tentando perturbar o programa de Deus. Nós verificamos isso em nossas vidas individuais. Verificamos isso em nossa igreja, pelo mundo. Verificamos isso em nossos assuntos nacionais. Você encontra isso em todos os lugares. E então podemos saber que quando estamos nos preparando para fazer o que é certo, o mal está sempre presente. Mas a maneira de superar isso é pensar em seu coração qual caminho Deus quer que você siga e qual é o melhor caminho. Então fique com esse caminho. Saiba o que Deus quer de você. E para isso você tem que conhecer a palavra. Aí já mencionei o Ministério Quinto, que vai te aperfeiçoar, vai te dar a unidade de fé e de espírito, no conhecimento dele. Amém? Você está entendendo isso, igreja? Só mais essa mensagem aqui e eu já concluo. Mensagem mandando aqui a Rainha de Sabá. Também não temos traduzida. Se você estiver com fome de Deus, o diabo colocará todos os obstáculos que puder em seu caminho. Mas Cristo irá movê-los para fora do caminho. Você crê nisso? Você crê nisso?
Amém. Amém. Apenas ande na luz, como Ele está na luz. Apenas continue avançando e Deus fará um caminho para você. Ele prometeu fazê-lo e Ele vai fazer isso. Diga graças a Deus. Então permaneça nesse caminho que Ele traçou para você em sua palavra. Seja digno da vocação que Ele te chamou. Seja um tabernáculo vivo do Deus vivo. E Ele falará através de você. Ele viverá através de você. Tuas mãos verdadeiramente serão as mãos dele. Teus pés serão os pés dele. Se Ele é a cabeça e você é o corpo, então o teu mover será o mover dele. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vamos falar com o Senhor. Curva a tua fronte. Precioso amado Deus, querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor. Porque aqui mais uma vez te damos um testemunho breve da tua palavra e do que tu requer da tua igreja, que tu estabeleceu e que tu estás estabelecendo neste mundo. Aqui estamos, Senhor, conscientes de que tu nos chamou, e aqui a palavra diz que aqueles que são da eleição são os que verdadeiramente te conhecem e servem a ti. Mas, Senhor, não queremos ser como alguns que estão adormecidos entre os mortos. Se há algum aqui, Senhor, desperte desse sono. Assim como tu despertou o Paulo, que era um crente fiel à sua religião, mas ele mesmo, com todo o seu zelo, perseguia os cristãos. Não é isto que nós queremos. Não queremos um zelo sem sabedoria, sem entendimento. Não queremos ser meramente religiosos, mas queremos realmente ser guiados e conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Então, Senhor, faça de nossas vidas tabernáculos onde Tu possa habitar. Que nós realmente reconhecemos qual é o nosso chamado e que nós não venhamos crucificar o Senhor da glória na forma de rejeição, de doutrinas, que nós venhamos crer e confessar e aceitar toda a palavra. Que estas vidas que aqui estão, que estão ouvindo esta palavra, possam realmente ser, como disse o Lembrando, ser regenerados por essa doutrina, por essa palavra, e que eles possam ser verdadeiramente transformados para ser testemunhas dessa palavra. Como o teu Cristo disse aos discípulos, não importa saber sobre estações e séculos, tudo que vocês têm que saber é que vocês precisam da virtude do meu Espírito para ser minhas testemunhas sobre todo lugar por onde eu vos enviar. É isso que queremos, Senhor. Onde tu nos enviar, queremos ser tuas testemunhas. Aonde estivermos, queremos ser testemunhas da tua graça e do teu poder. Que o teu Santo Espírito nos guie e nos conduza em tudo. Que essas vidas que aqui estão, Senhor, sejam, como disse aqui a palavra que lemos, seladas pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Guarde nossos lares, guarde nossas famílias, os nossos parentes, aqueles que nós deixamos em casa, que a Tua justiça esteja diante da nossa face, que a Tua glória esteja em nossa retaguarda, guardando aqueles que são nossos, que praga alguma chegue ao nosso lar. Nós sabemos, Senhor, que essas promessas são para aqueles que Te servem, são para aqueles que Te obedecem. E se algum filho aqui Teu está em desobediência, leve eles ao Teu caminho, ao caminho da obediência, Senhor. Que Tu possas humildemente fazer com que eles sirvam a Ti e guarde a Tua palavra para fazer de suas próprias vidas um tabernáculo vivo. É isso que Tu requer de nossa igreja. É isso que Tu requer de nossas vidas. Não esta igreja, mas nós sermos Teu tabernáculo. Nós te damos liberdade para isso, Senhor. Nos rendemos a Ti nesse instante. Sacrificamos agora os nossos pensamentos. Hoje nós entendemos mais um pouquinho, Senhor, que nós não podemos ver os Teus sinais se nós ainda estivermos vivos por nossos próprios caminhos, por nosso velho eu. Faça morrer o velho eu aqui esta noite, Senhor. Aquele que está impedindo uma filha, um filho teu de servir a Ti, faça morrer. Que essa pedra saia do caminho. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Cristo seja o caminho desta vida. Que os Teus pensamentos sejam os seus pensamentos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém? Digo graças a Deus.